seja muito bem-vinda ao Circuito Mulher, a quarta edição de um evento que a gente se orgulha demais e estava engavetadinho desde 2017 e que agora, realmente, por tudo que aconteceu, que vem ainda acontecendo, né, realmente fez com que a gente tirasse esse projeto do papel e colocasse todo o empenho, toda a força possível. E aí pessoas como você, né, luz no nosso caminho, faz com que esse caminho se torne mais fácil, né? Então, quero super agradecer novamente a sua presença aqui no nosso evento, Ana. Obrigada. Você sempre me surpreendendo com as suas ideias e com as suas realizações, assim. Fiquei bem feliz de receber esse convite, assim. Obrigada. Que bom, muito bom. E, Ana, nós vamos falar hoje a respeito de quê? De uma experiência que foi transformadora na minha vida, que foi fazer o caminho de Santiago de Compostela, que fica lá na Espanha. Eu fiz o que é chamado do caminho francês, né? Que começa nos Pirineus franceses, uma cidadezinha bem pequenininha do lado de lá dos Pirineus franceses, chamada Saint-Jean-Pied-de-Port, e que passa por todo o norte da Espanha e vai terminar na cidade de Santiago, bem próxima já ao mar, bem próxima mesmo ao mar, ou seja, todo o norte são 800 quilômetros praticamente a pé. A pé foi a minha escolha, né? Tem várias formas. Até para poder contextualizar para as meninas, para os meninos que estão assistindo o Circuito Mulher, claro. Eu conheci a Ana há muito pouco tempo, mas a história que ela teve se conectou quase que assim, diretamente com a minha. É um desejo muito grande que eu venho tendo de realmente poder fazer esse caminho todo a pé também, mas eu estou nessa fase de preparação ainda e como eu estou ainda nessa fase de preparação, eu quis trazer para a Ana no sentido, Ana, de repente, é o que eu estava precisando para poder realmente tirar as minhas intenções do papel. Ana? Acho que se eu ouvir essa história, você já compra a mochila. Ótimo, muito bom. Ana, fique à vontade, o palco é seu. Muito obrigada. Vou, sim, tentar ser o mais clara possível na mensagem, porque esse é um tema que depois eu coloco 20 anos nessa tela, porque este ano fez 20 anos que isso aconteceu. No dia 19 de maio deste ano, eu completei 20 anos de início do caminho e 23 de junho de chegada a Santiago, né? Então foram 36 dias. De qualquer forma, assim, lembrar este ano dessa história e contar várias vezes, eu contei várias vezes essa história esse ano, foi a minha maneira de celebrar os 20 anos, porque, de fato, eu já tinha viagem marcada, comprada, tudo certo, para passar o dia 19 de maio, começar o caminho de novo e fazê-lo este ano como celebração, né? 20 anos depois. A pandemia veio para adiar esse sonho para o 21º ano, que quer dizer que é o ano que vem, né? Essa foto é lá num campo de papoulas, né? Amapoulas que eles chamam, e é a mais... Eu consigo sentir esse calor, assim, desse dia, quando eu vejo essa foto, assim. O caminho, para mim, é uma experiência muito viva, uma experiência que jamais deixou de ser muito viva nesses 20 anos, né? Eu sou a primogênita de 6 irmãs, aliás, eu sou gêmea, né? Então, tem minha irmã da minha idade, e numa família só de mulheres, né? Já que a gente está aqui falando sobre mulheres, uma família só de mulheres. A minha mãe é uma pessoa muito presente na nossa vida, meu pai também, meu pai já falecido há 16 anos, ele me viu terminar o caminho, felizmente, mas a gente veio de uma família que era assim, tinha um ambiente onde todo mundo era muito igual, sabe? A vida da gente era muito igual, muito certinha, era como se a gente soubesse aquele livro já onde ia dar, né? E aquilo me inquietava muito. Eu estava com 36 anos na época, já estava divorciada há algum tempo, tinha minha filha de 10 anos, sabe? E alguma coisa era muito forte em mim de que não era aquilo que eu queria para mim, né? Mas eu não fazia a menor ideia do que eu queria também. Acho que como muita gente, eu sei o que eu não quero, mas não sei muito bem o que eu quero. E nesse ano, o ano de 1999, é o ano que a igreja chama o caminho de ano compostelano. Significa que o padroeiro da Espanha, que é
Santiago, é o dia do aniversário dele. E quando o dia do aniversário dele, 25 de julho, cai num domingo, o ano em que isso acontece, é chamado o ano compostelano, né? E, segundo a igreja, se você passar pela porta do perdão, seus pecados serão perdoados, coisa tal. Mas eu nunca fui muito católica, eu tenho formação católica, mas eu nunca fui religiosa. Mas, de qualquer forma, naquele ano, passaram programas, tipo o Globo Repórter, um outro programa na Cultura lá, sobre o caminho. Eu nunca tinha ouvido falar disso, nem sabia que isso existia. Meu mundo era muito pequeno, muito na minha cidadezinha aqui, né, quase do interior, não tinha essa noção. Não tinha internet, estava começando a internet. E aí eu vi aquele programa, e aí você me perguntou, o que te levou para o caminho, né? Pois é, foi esse programa. Eu estava em casa sozinha, minha filha tinha ido passar o final de semana com o pai dela, e eu liguei a televisão, Caminho de Santiago, não sei o que é isso, vou assistir. Globo Repórter. Eu comecei a assistir, como quem não está muito aí, era um sábado à noite, era uma sexta-feira à noite, né? De repente, assistindo aquilo, uma emoção assim muito grande tomou conta de mim. Eu comecei a chorar, assim, a bicas, sem ter motivo. E eu fiquei muito assustada com aquilo. Eu falei, mas que emoção esquisita é essa? E eu vi as histórias contando lá e chorava. Eu sou capaz de chorar aqui de novo. Eu tenho que me controlar para isso não acontecer. É muito forte. Bom, passou mais um tempo, como aquele ano era um ano compostelano, logo depois teve um outro programa na Cultura, dessa vez, sobre o caminho. E eu já estava enlouquecida com essa história, que eu nem sabia o que era, e eu fui assistir outra vez. Bom, da primeira vez eu assisti e tive clareza de que aquilo não era para mim. Não, isso é para gente iluminada, isso é para gente poderosa, isso é para gente, né, pessoas assim, muito, muito especiais. Não é para mim, não é para mim. E no segundo programa que eu assisti, eu vi um senhor lá de uns 60 anos, uma pessoa muito simples, que podia ser eu. Eu me identifiquei com ele. Aí eu falei, pera lá, se esse senhor está conseguindo, pode ser que seja para mim também. E ao me identificar com ele, eu me permiti viver isso. Olha que interessante. Na primeira eu não me permiti. E aí, eu tinha acabado de comprar um computador, era a época do ICQ, lembra do ICQ, né? ICQ é aquele programinha que fazia um barulhinho e tal. E eu tinha um amigo lá e eu falei para ele, nossa, eu vi um programa, tô louca, eu não sei o que é isso. Eu comecei a pesquisar na internet, ainda era discada. E a gente se encontrou logo depois, esse meu amigo me deu um livro. E ele falou, você gostou tanto disso, né? Eu falei, quem sabe um dia, fiz que nem você, Tati, quem sabe um dia. Aí ele falou, quando será esse dia? Eu falei, não sei, daqui uns 5, 6 anos. Aí ele falou assim, nossa, é isso que você faz com os seus sonhos, né? Joga eles tão longe. Nossa, aquilo me deu um trem. Eu fui para casa com aquela frase na minha cabeça, comecei a ler o livro. Quando eu cheguei assim, umas 10, 20 páginas, eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou. E eu vou o ano que vem. E eu vou em maio, porque o autor do livro foi em maio, que é a época das flores, da primavera na Europa. E eu vou em maio. E eu era uma pessoa, Tati, naquele momento, que eu não tinha nenhum atributo que me favorecesse. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha experiência, eu não sabia falar nada além do português. Eu tinha uma filha, né? Eu tinha um trabalho, assim, não tinha nada além do meu desejo que me levasse a fazer o caminho. E aí eu entendi que basta isso, né? Porque eu fui todos os meus dias dali em diante, isso era julho, agosto de 1990, era agosto de 99 isso, e eu ia em maio. Eu nunca tinha viajado para fora do país, eu nem sabia como comprava passagem, eu não tinha nada, não tinha bota, não tinha, sabe assim, nada a ver. Minha família começou a achar que eu estava louca, e cada passo que eu dei a partir daquele momento foi na direção do meu sonho. Então, essa foto de 20 anos conta isso. Todas as fotos que eu vou mostrar aqui são do caminho. Esse é do segundo trecho do caminho, e esse poema do Antônio Machado foi bem o que eu vivi, sabe?
Caminhante não tem caminho, o caminho se faz ao caminhar. Onde começa o caminho Santiago? O meu começou dentro da minha casinha, naquele dia, com aquele livro na mão. Meu caminho começou lá. Não começou só quando eu cheguei na Espanha, né? Porque cada dia, cada centavo que eu conseguia guardar, cada quilômetro que eu conseguia caminhar com a mochila aqui em São Paulo, eu consegui, as pessoas me ajudaram. Meu chefe na época, meu querido chefe da época, eu perguntei para ele, chefe, eu vou fazer isso. Quando eu voltar, eu tenho meu emprego, você terá me mandado embora. Ele falou, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu falei, eu estou disponível, estou disposta a perder meu emprego. Para mim, é muito além. Ele entendeu, ele foi tão compreensivo comigo, e ele dizia assim, eu estou aqui me locupletando com o seu prazer, eu estou vivendo a sua experiência. E aí, mesmo sem ninguém saber, ele me deu a mochila, ele me liberou, ele autorizou a minha... uma licença-prêmio, eu era funcionária pública, ele autorizou uma licença, ele compreendeu verdadeiramente o que aquilo significava para mim, acho que até mais do que eu. Bom, minha mãe ficou com a minha filha, e aí eu fui fazendo, minha mãe queria me internar, essa que é a verdade, né? Mas ela ficou com a minha filha, e quando eu vi, eu estava lá, assim, né? Aí tá minha mochila, isso que vocês estão vendo pendurado é roupa molhada, é meia molhada, top molhado, e esse é o meu cajado que eu peguei lá no alto dos Pirineus, e eu fiz o caminho sozinha. Eu não fui com ninguém. Eu me joguei numa experiência que eu nem imaginava o que seria. Eu lia, mas eu não tinha... Né? Hoje, quando eu olho para trás, hoje eu tenho 56 anos, eu olho para trás e falo, caraca, que loucura! Se alguém me contasse isso, eu ia falar, meu, você é louco, né? E o Antônio Machado fala que ao andar a gente faz o caminho. E ao olhar para trás, a gente vê aquele lugar que a gente nunca mais vai voltar a pisar. Não porque o caminho vai ser outro, mas porque eu jamais serei a mesma. Né? Então, eu fiz cada um desses 800 quilômetros sabendo que a cada minuto que passava eu já não era mais a mesma. Aquela pessoa medrosa, que achava que a vida não era para ela, que achava que nunca ia mudar nada, que ia ser tudo do mesmo jeito. Aquela pessoa pouco ambiciosa, que não se permitia. Acabou, essa pessoa ia ficando para trás, né? Os meus medos, as minhas relações com as pessoas que eu amava, ou com as pessoas que eu não amava, enfim, eu fui caminhando e transformando, né? Essa é uma foto típica do caminho. Como eu estava sozinha, não conseguia tirar foto, não tinha selfie, sabe? A gente não falava de selfie, era máquina fotográfica. Vocês vão ver que não tem nenhuma selfie aí. Por quê? Porque era máquina fotográfica de filme, né? 20 anos, e aí essa foto, eu amo essa foto. Caminhantes são as tuas pegadas, o caminho e nada mais. Caminhante não tem o caminho se faz ao andar. E as pegadas que a gente sabe que a gente vai deixando no caminho são a nossa história, né? A nossa história, a nossa esperança, as pegadas minhas, que você sabe que eu tenho memória até hoje de lugares de lá. Eu tenho memória, assim, eu consigo sentir essa vibração em mim. E essa vibração, alguém poderia dizer, só por causa do caminho, não podia caminhar aqui em São Paulo? Vai caminhar aqui, né? E eu dizia, pode, cada um tem o seu caminho. Essa foi a primeira lição que eu aprendi no caminho. Não julga o caminho dos outros. Cada um tem o seu. O que eu sei é que o meu era lá. Eu tenho certeza absoluta que o meu era lá, porque eu fui. Se eu não tivesse conseguido ir, talvez eu dissesse assim, não é esse, é outro, né? Cada um tem um caminho, né? Esse foi o meu. E essa transformação veio a partir de todos os encontros e desencontros. Estas pessoas que estão nessa foto, eu nunca mais vi na minha vida. Mas foram pessoas que me ajudaram muito lá. Essa senhora de azul que está no meio, ela me conheceu em Pamplona e o marido dela estava atrás, e ela cismou que eu sabia falar espanhol. Ela era professora de inglês, ela é da Austrália. E ela dizia,
no meu parco inglês. Gente, eu nunca não falo inglês, muito menos naquela época. Hoje eu falo muito mais do que eu falava naquela época. Ela dizia, eu vou te ensinar inglês e você me ensina espanhol. E eu tenho muita facilidade com o espanhol, e a gente fazia isso mesmo. Por alguns dias a gente caminhou, chegando nos mesmos albergues, porque isso acontece lá. Depois a gente se separa e não vê mais. Aquela moça do canto da direita com a mãe e a filha são canadenses. Nunca mais vi, mas eu lembro de cada coisa que a gente viveu lá, das conversas, das risadas. Este rapaz deitado é austríaco. Eu me lembro dele chegando uma noite no albergue, ele tinha tomado vinho, estava meio assim, mais para lá do que para cá, e a gente deu muita risada dele, e ele era muito alegre. Esse outro que está na frente sentado, Christian, ele é alemão. Ele foi um anjo meu no caminho. Depois eu vou mostrar para vocês como ele foi um trecho de caminho que eu errei o caminho e que eu sofri muito para chegar, porque eu quase dobrei e ele cruzou comigo e ele percebeu que eu não estava bem. E sem me conhecer, ele ia se aproximando de mim e falava um parco espanhol, assim como eu. Mas ele foi tão inteligente que eu estava com a cara bem brava, assim, devia estar com cara de poucos amigos. Ele foi conversando de pouquinho comigo e ele falava, você podia parar comigo para tomar um café? E eu parava assim, né? E o que ele fez foi me ajudar a me restabelecer. Cada café com leite que eu tomava, eu conseguia me restabelecer. Até que a gente chegou no albergue. E eu nunca mais vi o Christian. Nunca mais. Eu vi nesse dia e nunca mais vi, né? Então, o que é a nossa vida se não abrir caminhos uns dos outros, viver e ver novas perspectivas, encontrar com as pessoas, aprender, cuidar, amar, nutrir relações com pessoas que você nunca viu e que você nunca vai ver mais, ter boas conversas, aprender, perdoar, viver. O caminho é um exercício dessa humildade. Tudo que você precisa está na sua mochila. Nada mais você vai precisar. Na mochila tem 2 mudas de roupa. Não tem creme para o rosto, não tem secador de cabelo. Não tem nada. Eu não tinha nem celular ali. E as coisas iam acontecendo, né? Você passou perrengues no caminho? Passei perrengues no caminho. Mas não houve uma só vez que eu não tivesse alguém que me ajudasse. Era só pedir. Caminhante não há caminho, o caminho se faz ao andar. Esse é um marco do caminho, é chamada Cruz de Ferro. Esse monte de pedra é porque os peregrinos sabem que vão chegar aí e a ideia é que você pegue uma pedra no começo do caminho, eu peguei na minha própria casa, e que você carregue essa pedra até chegar ali, pensando assim, nas coisas que você carrega sem precisar. Então, é gostoso que você chega ali, você sobe ali, eu achei livros de direito civil, achei coisas assim, muitas coisas, né? Tem ali roupas, tem diplomas, tem assim, um monte de coisa ali em cima, né? Trazendo o convite para a gente, o que você precisa deixar para trás que você não está deixando, né? Olha esse céu, né? Essa cruz de ferro é o marco mais antigo do caminho. O caminho tem quase 1000 anos, né? É o marco mais antigo do caminho. E ela já caiu e já levantou 1 milhão de vezes, né? Ela está firme e forte para dizer, vai cair, a gente vai pôr de pé. Vai cair, a gente vai pôr de pé, né? Aí nessa região neva muito também, né? Então, acho que falar do caminho é falar das possibilidades do humano que a gente nem acredita que tem, né? Fazer o caminho é bastante desgastante, mas eu garanto para vocês, eu não tive experiência melhor na vida ainda. Cada bolha, cada dor, cada vez que eu falei, Deus me livre, o que eu vim fazer aqui? Que horror! Cada vez que eu falei isso, logo em seguida vinha uma revoada de pássaros, vinham flores, vinha alguém olhando, alguém que precisava da minha ajuda e eu podia ajudar. E assim é o caminho. O caminho é uma representação da vida, uma representação do nosso cotidiano, né? Fazer esse caminho me fez entrar em contato com uma parte de mim muito forte, muito forte. Na última semana, eu sentia meu corpo tão forte, tão poderoso. Eu falava, meu Deus, como eu posso ser tão forte assim, né? 800 quilômetros. E isso me fazia confiar em mim, né?
E eu acho que não tem presente maior que a gente possa se dar do que confiar na gente mesmo, né? Quando eu cheguei do caminho, eu escrevi a minha experiência do caminho num livro. Um livro que eu nunca... Ele é um e-book, está na internet livre lá. Quando chegou nesses 20 anos, como eu não ia poder caminhar, eu decidi escrever um e-bookzinho pequeno dizendo o que aconteceu de lá para cá. Qual é a relação entre a Ana Paula de lá e a Ana Paula de cá? E foi isso que eu fiz. Transformei nesse e-book e neste site, que é o meu site de trabalho, esse e-book está lá free. Você pode entrar, não precisa pôr seu e-mail, não precisa deixar nada. Você só clica e baixa, se você tiver interesse de conhecer um pouco mais do que o caminho traz como resultado na vida da gente. Eu digo que a parte mais difícil do caminho é quando você chega em Santiago. Que o caminho todo, você tem um objetivo lá na frente. As setas amarelas do caminho vão te dizendo para onde você tem que ir. Quando você chega em Santiago, que você vê aquela magnífica catedral, você fala, e agora? E agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Quem vai me dizer para onde eu tenho que ir? Não. Tem todo o seu caminho pela frente, para você reconhecer que agora as escolhas são suas, objetivo que você vai ter que pôr mais um objetivo lá na frente, e que se você foi capaz de andar 800 quilômetros a pé, você é capaz de qualquer coisa nessa vida, né? Eu dizia isso lá, e hoje, quando eu me vejo num perrengue muito difícil aqui, eu me lembro de lá. Eu falo, se você foi capaz, você seguirá sendo capaz, né? Se você viveu tudo aquilo e chegou até aqui, você é capaz de ir longe ainda, né? Então, esse é o meu grande presente do caminho, é fazer eu acreditar na minha capacidade de ir além, de ir além. E a minha capacidade está diretamente ligada com o amor que eu tenho pelo caminho. Então, são duas coisas que estão sempre lá, sempre lá, sempre lá. Eu não sou presa ao caminho, o caminho é um grande presente na minha vida, né? Então, eu espero, ao final do meu tempo aqui, que essa experiência tenha tocado vocês de uma forma positiva. Me coloco à disposição, porque esse é um tema que eu adoro, e gostaria de ver vocês baixando lá esse book e me contando o que vocês acharam. E quem sabe, Tati, te vejo lá ano que vem, celebrando meus 21 anos de caminho, e você os seus. Eu já me coloquei como meta, Ana. Se eu tinha alguma dúvida na cabeça ainda, eu não tenho mais. Eu já, assim, a gente tem que tomar a decisão, ela tem que estar tomada. Eu vou entrar na internet, eu vou comprar minha passagem, não sei nem onde eu vou hospedar, mas eu já vou deixar esse raio de negócio comprado para maio. Eu não vou nem combinar a data com você para não criar nenhuma expectativa, mas caramba, eu tenho que percorrer esse caminho. Eu acho que estou precisando, né, desse reencontro, estou precisando dessa superação e, poxa, não vejo a hora de me sentir mais forte ou mais fraca, eu não sei, né? Que seja, que venha o que o caminho reservar, né? O que o caminho reservar. O caminho se faz com a caminhada, né? E sabe, Tati, muitas pessoas da minha família realmente acharam que eu estava ficando mal, assim, da cabeça. Muitas pessoas acharam. Quando eu voltei, assim, as pessoas não sabiam nem muito como escutar tudo que eu tinha para contar, porque aquilo é tão pessoal, é tão forte, o chamado é tão forte, que eu já vi pessoas muito atléticas não chegarem no terceiro dia lá. Eu, nesse momento aí, eu tinha 30 quilos mais do que eu tenho hoje. Pra você ter uma ideia, né? Então, no momento que eu fiz o caminho, eu não tinha condição nenhuma, mas não é essa a condição. A condição que a gente precisa está aqui e está aqui. Está aqui e está aqui. Quando o chamado é forte, bom caminho. Massa demais. Ana, muitíssimo obrigada. Espero que, assim como você me contagiou desde a primeira vez que a gente se falou, que você tenha contagiado muitas pessoas nesse circuito, né? Que realmente a gente possa sair
fique mais fortes, né, mais ousados, que a gente possa sair daqui acreditando mais em nós. E se o caminho tiver, né, se Compostela estiver no nosso caminho, tá ótimo. E se não estiver no nosso caminho, tá ótimo também. E, Tati, vou só contar uma coisa que aconteceu 5 anos depois do caminho. Eu descobri quem era aquele senhor de 60 anos. Eu comecei a procurar e descobri quem era ele. Descobri o e-mail dele, mandei um e-mail para ele, agradecendo o que ele nunca imaginou que ele tinha feito por mim. E ele, muito emocionado, me disse: você reavivou em mim o caminho que já estava adormecendo. Olha que lindo, né? Assim como 8 anos depois que voltamos, um pai que eu acudi lá com uma medicação me descobriu na internet também, austríaco também, e me agradeceu pelo remédio que eu dei para o filho dele e que ajudou o filho dele. Esse caminho é muito incrível. Acontecem coisas inacreditáveis lá. Delícia, delícia. Ana, muito obrigada. Meninas, meninos, continua acompanhando, tem muita coisa bacana. Quem sabe mais a gente se encontra lá em Compostela, né? Galera, uma galera. Fique com Deus. Muito obrigada. Tchau, tchau.